Do vazio silencioso, Deus falou e trouxe existência ao mundo. Um lugar magnífico, cheio de campos e florestas, ventos, cachoeiras e montanhas. Um mundo abundante, com todas as belezas e maravilhas da vida. E no coração de tudo isso, colocou a alegria de sua criação, o homem e a mulher. Entretanto, o homem, movido pelo seu egoísmo, foi tentado e caiu. Pela sua desobediência, foi afastada da presença de Deus. Sendo assim, o que era um plano perfeito de um pai amoroso, parecia ter se reduzido a nada mais do que simples. Mas a promessa do nascimento do Messias habitava o coração desse pai amoroso. E no silêncio de uma noite em Belém, Deus novamente falou, e de sua palavra fez nascer da Virgem o bebê que repousou na palha de uma manjedoura. Naquela noite, o calmo deserto explodiu com a glória radiante de uma luz sobrenatural e com a majestade de vozes celestiais. Anjos cantaram, pastores se prostraram e todo o céu se uniu para celebrar, pois aquele bebezinho na manjedoura era o Salvador da humanidade. Assim, começava a ser cumprida a promessa de Deus, e com ela podíamos ver o maior ato de amor da história sendo revelado, através daquele que era o único Filho de Deus e o tão esperado Messias. Podíamos ver que o amor do Pai por sua criação ainda estava vivo. Celestial encheu todo o céu, ninguém poderá deixar adorar ao Rei Emmanuel.
em um amoroso lar. Aprendeu o ofício de carpinteiro e, como os outros meninos judeus, estudou os livros da lei e dos profetas. Mas parecia haver um profundo conhecimento em Jesus, daqueles que não pode ser ensinado ou aprendido. Jesus demonstrava grande sabedoria e um forte senso de propósito em sua vida terrena, que ficou cada vez mais forte quando se tornou um adulto. E no perfeito tempo de Deus, ele deixou sua casa para viver para aquele propósito. Mas antes disso, de modo submisso, ele foi batizado. Naquele dia, quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo pousou sobre ele em forma de pombo. E pôde-se ouvir no deserto uma grande voz que ecoava dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. Desperta pro grande amor do Filho de Deus, Jesus o Senhor. Desperta pro grande amor, a nossa esperança é o Salvador. Desperta em Deus, seu grande amor. Desperta pro grande amor do Filho de Deus, Jesus o Senhor. Desperta pro grande amor, a nossa esperança é o Salvador. A luz do amor do Senhor já raiou. Desperta em Deus, em seu grande amor. Em seu grande amor. Seu grande amor. Durante 3 anos, Jesus falou de um reino que não era político e não teria fim. Muitos esperavam um rei poderoso para libertar o povo da escravidão do pecado. Mas Jesus sempre foi um servo fiel e amoroso. Logo no início de sua jornada, escolheu 12 homens, pescadores simples que logo aprenderam a ser pescadores de homens e terem a fé no Salvador. Esses foram chamados de discípulos. Em todo o seu ministério, Cristo ensinava a todos sobre o amor do Pai. Demonstrava através de seus milagres o poder e a misericórdia do Altíssimo para com o homem. Seus milagres ficaram muito conhecidos e multidões vinham de todos os lugares para vê-lo. Afinal, ele era o homem que podia fazer o cego enxergar, transformar água em vinho e pegar poucos pães e peixes e multiplicá-los para toda uma multidão. Os milagres atraíam muitas pessoas, algumas curiosas, algumas sedentas de uma nova esperança e outras precisando de curas do corpo e da alma. Todos queriam saber quem ele era. Quem era aquele homem que tinha o poder para fazer coisas impossíveis? Era difícil para todos compreender e confiar que aquele era o Messias, que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Já curou, milagres muitos operou, só pra demonstrar seu poder e amor. Fez o surdo logo ouvir e o mudo
quando fez falar. Enxerga, E a tua os fé te salvou. perdoou, deu-lhes um cantar. Aleluia, Ele é o Salvador que Deus mandou pra dar libertação. Menina, levante. É o homem que faz milagres reais, tanto poder aqui não se viu. Quantos milagres por suas mãos Cristo ouviu. A fama de Jesus era grande, e no domingo os filhos de Deus vinham a Israel para a celebração da Páscoa. Multidões se acumulavam por ruas e vielas daquela antiga metrópole. E o povo, tomado por um sentimento de entusiasmo, saudava com alegria aquele homem de milagres, diferente e gentil, que entrava na cidade montado num simples jumentinho. Aquela multidão eufórica recebia Jesus com um entusiasmo nunca antes visto. A voz da multidão ecoava como um trovão pelas ruas da cidade. Ele era recebido com júbilo e brados de Hosana! Bendito é o Rei que nos vem do Senhor. Bendito é o Rei que nos vem do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o Rei que nos vem do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o Rei que nos vem do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o Rei que nos vem do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Rei de Israel, reina em cada ser, com justiça e amor governa terra e céu, e os corações no seu trono está. Tu és o Rei dos reis, Hosana. Bendito é o Rei que nos vem do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o Rei que nos vem do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o Rei que nos vem do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o Rei que nos vem do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Vamos bendizer ao Senhor.
o Rei que nos vem do Senhor. Bendito é o Rei que nos vem do Senhor. Jesus que nos vem do Senhor. Bendito é o Rei que nos vem do Senhor. Era Páscoa e havia muito a comemorar. Nessa época, o povo judeu se lembrava dos grandes milagres que levaram ao êxodo do Egito. Os dias do deserto há muito haviam ficado para trás. Os filhos de Israel eram sempre objeto singular da provisão e do cuidado de Deus. Na Páscoa, aquele povo tinha momentos de agradecer e louvar. Na Páscoa, aquele povo tinha a oportunidade de trazer sacrifícios e recordar a bondade de Deus. Na Páscoa, aquele povo cantava aleluias a Jeová. Jerusalém, sim, cantai em alta voz, na bela cidade santa, já caminha o Rei dos Reis. Erguei o vosso olhar para ver o Salvador. Ele é Senhor Jeová, que veio nos salvar. Cante aleluia, 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 cante aleluia. Cante aleluia, dai louvores ao incomparável, e pra sempre será sua glória e seu reino jamais terá fim. Cante aleluia, dai louvores ao eterno Rei de amor, pra sempre é o poderoso, louve. Cante aleluia, amém. Cante aleluia, dai louvores ao incomparável Rei, pra sempre será sua glória e seu reino jamais terá fim. Cante aleluia, dai louvores ao eterno Rei de amor, pra sempre é o poderoso, louve. Cante aleluia, amém. O Pai toda a terra nos adorar, pois é Senhor Jeová, pra sempre reina. Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia, dai louvores ao incomparável Rei, pra sempre será sua glória e seu reino jamais terá fim. Cante aleluia, dai louvores ao eterno Rei de amor, pra sempre é o poderoso, louve. Cante aleluia, amém. Cante aleluia, amém. Cante aleluia, dai louvores ao incomparável Rei, pra sempre será sua glória e seu reino jamais terá fim. Cante aleluia, dai louvores ao eterno Rei de amor, pra sempre é o poderoso, louve. Cante aleluia, amém. Cante aleluia, amém. Cante aleluia, cante aleluia. Mas dias depois, os gritos de Hosana logo desapareceram.
Os ramos de palmeiras? Esses foram descartados ao longo das ruas de Jerusalém. O que para muitos parecia ser a coroação de um rei, era na verdade o início de uma marcha fúnebre. A fama de Jesus incomodava poderosos influentes, que tinham altos cargos religiosos e políticos e não queriam saber de perder coisa alguma. A conspiração daqueles dias ia crescendo e o perigo se tornava cada vez mais eminente. Até que as conspirações sussurradas se transformaram em gritos e acusações. Os segredos antes falados de portas fechadas agora tornaram-se uma ordem oficial. Não haveria nenhum rei além de César. Por esta razão, Jesus devia morrer. Começando
mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Com essas palavras, Jesus dava seguimento ao plano de Deus para salvar a humanidade. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Jesus, ele foi preso brutalmente e em seguida foi submetido a um injusto julgamento. Nas horas seguintes, Jesus foi avidamente questionado por Herodes e Pôncio Pilatos. Os dois achavam o jeito calmo de Jesus estranhamente inquietante, mas nenhum queria ser responsável por mandar matá-lo. Então Pôncio Pilatos propôs à multidão furiosa uma escolha. Ele libertaria Jesus ou então o assassino Barrabás. A multidão inflamada escolheu a Barrabás. E Jesus, a quem vocês chamam de Messias? Perguntou Pilatos. Crucificai-o, eles gritaram. Pendurem-no numa cruz. Então Pilatos tomou a Jesus e seus soldados o açoitaram. Eles trocaram suas roupas por um manto vermelho e o presentearam com uma coroa de espinhos. Eles riam e zombavam dele, dizendo: glória a ti, ó Rei dos Judeus. E ao perceberem que Jesus não sentia medo, eles se enfureceram e bateram nele com selvageria. E quando Jesus já estava muito ferido e cansado, ele foi obrigado a carregar o seu próprio instrumento de morte. Por um longo caminho, com os ombros ensanguentados, Jesus carregou a pesada cruz. Quando finalmente chegaram ao lugar da crucificação, ele foi pendurado na cruz, coroado com uma coroa de espinhos. E ele sangrou até perder a sua vida. Neste momento de dor e agonia, Jesus já estava sozinho. Não mais uma multidão o seguia. Mas havia algo que os olhos dos soldados não podiam ver. Por trás daquela violenta provação, alguém estava lá, assistindo tudo. Por trás das surras e deboches, por trás das palavras cruéis e dos golpes, alguém estava lá, ouvindo o coração do nosso Salvador e sentindo a sua agonia. Dos altos céus o Pai olhava tudo, cena cruel para um coração de pai, com risos e deboches o feriam, tamanha dor sentiu o Pai. Deus via suas faces de desprezo, o sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria por ruas cheias de gente a gritar. Enquanto ele caminhava ao monte, os céus ouviram Deus falar. Não sabeis, Este é meu filho ele que torturais. filho meu, Este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Escolhi entregar, mesmo assim eu poderia libertá-lo,
por vossas transgressões. Não sabeis que este é o meu filho amado, precioso filho meu, filho Aquele era o plano de Deus desde a fundação do mundo. Era preciso um sacrifício de sangue, de um cordeiro sem mácula alguma, para nos reconectar com o Pai. Naquele dia, Deus resgatou a humanidade sem que esta merecesse. O véu se rasgou e o homem foi religado ao seu Criador. O Senhor agiu por amor para com sua criação, e assim Ele cumpriu com a sua promessa. É assim, Jesus, o sacrifício perfeito, deu a sua vida por todos nós. Quando eles tiraram o seu corpo da cruz, o colocaram numa tumba cavada na rocha,
Os soldados rolaram uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Dias atrás, uma multidão aplaudia. Agora, eram poucos os que estavam ali. Não havia mais festa, nem celebração. Só havia dor, tristeza, pranto e trevas. Mas no primeiro dia da semana, coisas estranhas e milagrosas começaram a acontecer. As mulheres que foram visitar o túmulo descobriram que a pedra havia sido removida. Eles entraram depressa, mas o corpo de Jesus não estava mais lá. Então apareceram 2 anjos vestidos de branco. Elas ficaram com medo, mas os anjos, eles disseram as palavras mais poderosas já ditas. Por que procuram aquele que está vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui. Jesus já ressuscitou. Alvorecer, seguiram a tumba pra perfumar. 2 anjos de branco encontraram ali, com vestes brilhantes disseram então: não tenham receio, não tenham temor, aquele a quem buscam já ressuscitou. Ele vive, aleluia, Ele ressuscitou, aleluia, Jesus o Rei está vivo, amém, Pedro e João foram logo avisar, o corpo do mestre não estava lá. Ressuscitou tal qual prometeu, o Rei Salvador a morte venceu. Vitorioso é Deus de poder, vamos cantar. Ressuscitou. Aqueles que seguiram Jesus durante seu ministério estavam felizes e perplexos com a ressurreição de Jesus. Agora, eles podiam entender o amor do qual Jesus havia falado durante todos aqueles anos. O aprendizado dos seguidores de Jesus Cristo se transformava agora em uma experiência real em suas vidas. Seguidores de Cristo encontraram o verdadeiro significado do amor através da mensagem da cruz e da milagrosa ressurreição. Eles puderam compreender o verdadeiro significado de incondicionalidade e puderam experimentar a graça de um Pai amoroso. E você, já encontrou esse amor? Já recebeu esse presente imerecido? Já provou dessa maravilhosa graça? Hoje, Deus nos chama para continuarmos espalhando a mensagem da cruz a todas as partes do mundo. Jesus nos convida para fazermos parte dos seus seguidores, daqueles seguidores que entenderam o amor da cruz e aceitaram o presente da salvação. Apesar de nós não merecermos essa graça, Ele quer alcançar o homem perdido com ela e nos trazer de volta à presença do Pai. O plano de Deus para a nossa salvação estava finalmente cumprido e completo. Basta nessa noite você crer que o caminho para o nosso acesso a Deus está aberto. E esse caminho foi feito para você e para mim. Hoje a cruz está vazia, mas é seguindo a sua mensagem que chegaremos a Jesus.
e que nesse dia você possa junto a nós ajoelhar-se diante de Jesus, reconhecê-lo como o Senhor e Salvador de sua vida e adorá-lo verdadeiramente. Que a mensagem da cruz possa te fazer lembrar da morte e da ressurreição de Cristo e que ela nos concedeu o maior dos presentes, a vida eterna. Que sejamos gratos a Ti, Jesus, por a Tua misericórdia e a imerecida graça, e louvemos a Ti a cada dia. Aguardamos ansiosamente o dia que o Senhor vai voltar para nos levar para o lar de glória que está sendo preparado para vivermos eternamente ao lado do Pai. Bem-aventurado o homem que resiste com perseverança à salvação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para os que o amam.